Pouca gente sabe, mas Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, através de uma conversa, ajudou a transformar completamente a vida do C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia. Era setembro de 1931, em Oxford, na Inglaterra. Lewis, ainda não cristão, estava conversando com Tolkien e mais um amigo sobre algo que o fascinava: os mitos. E é aqui que a conversa fica realmente interessante. Em diferentes culturas e épocas apareceram histórias que pareciam carregar os mesmos elementos. Podemos ver isso claramente na jornada do herói. Sacrifício, deuses morrendo e ressuscitando. Lewis achava tudo muito bonito e comovente, mas falso. Então, quando encontrava algo parecido nos evangelhos, ele não conseguia aceitar que fosse verdade. Só que Tolkien tinha uma maneira completamente diferente de olhar. Podemos resumir a ideia dele assim: talvez o homem não invente essas histórias simplesmente do nada. Talvez elas sejam fragmentos de uma verdade que o homem carrega e recebeu de Deus. Tolkien desenvolveu essa ideia em Mitopoeia, onde chama o homem de subcriador, alguém que cria dentro da criação de Deus. E escreve que o coração do homem não é feito de mentiras, mas ainda se lembra do único sábio. Então, quando o homem cria histórias, a sua imaginação pode refletir, ainda que de forma imperfeita, algo da verdade do próprio Criador. Por isso, o mito pode carregar algo real, mesmo quando a história em si nunca aconteceu. É então que Tolkien leva essa ideia até o fim. Aquilo que aparecia nos mitos como fragmento da verdade acontece. Um homem chamado Jesus de Nazaré aparece não em um era uma vez, mas em um lugar real, em uma época real, sob um governante real, com milagres e palavras de amor e verdade carregadas de uma sabedoria perfeita, ensinamentos que mudariam o mundo, mas ao mesmo tempo com a ousadia de afirmar o que somente um completo lunático ou um ser maligno poderia, caso fosse mentira: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é crucificado sob Pôncio Pilatos. E então o mito, que aparecia como uma espécie de eco sobre toda a existência humana, agora havia acontecido dentro da história, dividindo os séculos. O mito havia se tornado fato, e essa foi a ideia que Tolkien ajudou Lewis a enxergar e que ele mesmo desenvolveu mais à frente. O evangelho era o mito verdadeiro que possuía a profundidade que Lewis reconhecia nos mitos. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.